Saudações, amigos ouvintes da Palavra de Deus. Quero gravar mais um vídeo para abençoar a tua vida. E já peço que você compartilhe esse vídeo. Ouça, se inscreva no canal se não for inscrito. E acione aí o sininho das notificações para você ser notificado nas próximas publicações. Eu sou o Carlos Alberto, da Igreja Missionária Evangélica Maranata, aqui no bairro de Irajá, Rio de Janeiro, capital. E meu desejo é que você seja abençoado. Então eu quero deixar com você o Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 35, que diz: levantando-se de madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Em outras versões diz que ainda estava escuro quando ele saiu para orar. Muito bem. Muitos de nós levamos uma vida muito corrida. Nosso dia a dia, parece que o dia que sempre teve 24 horas, parece que nos últimos dias, parece que as horas estão se apequenando, estão diminuindo os tempos. Nós não temos tempo para quase nada. As pessoas hoje vivem numa correria do dia a dia. E o tempo realmente é muito escasso para muitos. Muito bem, e Jesus Cristo também, ele tinha uma vida muito corrida. A Bíblia fala que onde Jesus estava, havia uma multidão de pessoas o cumprindo, o apertando, tentando tocar nele, tentando conversar, perguntando, querendo comida, querendo palavra, enfim. A vida de Jesus era um corre-corre que eu nunca vi na vida de ninguém registrado na Bíblia Sagrada. E ele chegava tarde da noite dos seus ensinos, ia dormir, e agora Marcos diz que ele levantou de madrugada, ainda escuro, para ir a um lugar deserto, para ali ter um momento a sós com Deus, buscar em Deus uma resposta, buscar em Deus assim uma ajuda, buscar em Deus uma orientação, buscar em Deus assim presença dele, para que o seu trabalho, o seu ministério fossem praticados com excelência. E ele, meus amados, estava ali orando, Jesus Cristo, como Deus que é. Acredito que ele não precisava orar, mas ele deixou-nos um exemplo. E ele, começando de madrugada, foi para o deserto a fim de orar, ou seja, nos mostrando que o nosso dia, meu amado, precisa começar com oração. A nossa jornada diária, ela precisa começar com orações, porque se nós não priorizarmos a oração, nós priorizarmos a nossa vida diária, formos fazer qualquer coisa, o trabalho que seja o nosso trabalho, ou um trabalho do Senhor, sem um período de oração, tudo não vai passar de formalismo. Então, principalmente as coisas espirituais, elas precisam ser regadas com orações. A nossa vida, ela precisa ser uma vida regada em orações. Porque sem oração nós não chegamos a lugar nenhum. Estou assistindo uma série em que a personagem de Filipe, conversando com o personagem de Mateus, o evangelista, e Mateus só vivia escrevendo, porque ele tinha um hábito de escrever. E ele falou, olha, antes eu tinha um hábito, tinha uma tarefa. Escrever primeiro é uma tarefa, agora tornou-se um hábito. E Filipe disse para ele, Mateus, a oração é a mesma coisa. Antes você faz por necessidade, tarefa, logo depois já torna-se um hábito na tua vida. Então, meu amado, a oração precisa ser um hábito na nossa vida. A oração precisa se tornar um hábito. Se eu não tenho um hábito de orar, eu preciso adquirir esse hábito, porque são as orações que trarão a presença de Deus na minha vida. São as orações que trarão unção de Deus na minha vida. São as orações que me levará para mais perto de Deus. Então Jesus Cristo começou o dia em oração. Quando ele estava orando, chegou Pedro e os demais e falou, Senhor, as pessoas estão te buscando, estão querendo saber de você. Vamos lá. E Jesus falou para ele, vamos descer, vamos ao povoado, vamos a outros lugares e povoações vizinhas, a fim de que eu também pregue ali. Então Jesus desceu da oração para pregar.
Mas quando ele levantou para orar. Depois da oração que ele foi pregar o evangelho de Deus. Sabe, meu querido, como tem sido o nosso levantar a cada dia? Eu e você precisamos entender que nós precisamos ter essa vida de oração. Martinho Lutero, alguém perguntou a Martinho Lutero uma vez, por que ele orava de 2 a 3 horas por dia? Ele falou assim, porque eu tenho muita coisa para fazer. E se eu não orar, eu não consigo fazer nada. Então, meu querido Martinho Lutero, mesmo nos seus muitos afazeres, ele tirava um período de 2 a 3 horas diária para orar a Deus. Quem sabe nós não estamos precisando fazer isso. Tirar um período do dia de oração com Deus, um período a sós, assim como Jesus fez, saindo de madrugada para um deserto para orar, para buscar a presença de Deus. É isso, meu querido, que Deus espera de mim e de você. Se eu e você queremos exercer nosso ministério com excelência, se eu e você queremos ser bem-sucedidos no nosso trabalho diário, precisamos começar o dia com orações. Se eu quero ter um dia na presença de Deus, eu preciso começar o dia em oração. Levantar de manhã, colocar minha vida diante de Deus e ao me deitar também tirar um período de oração, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez por mim naquele dia e pelos livramentos que Ele me deu. Pense nisto, fique na paz e até uma próxima mensagem, querendo Deus.